TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET Rio, aqui na BI. Hoje é dia 30 de maio, um evento que é o lançamento do livro Mudanças Climáticas do professor Bevilacqua. Venha conosco. Então, a TV Comunitária, aqui nesse evento que nós já anunciamos, cobrindo, né, a presença do professor Aloysio Bevilacqua. Então, professor Aloysio, o senhor que também entre outras coisas, escritor na área também do magistério, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, editou esse livro, né? Mudanças Climáticas. Como o senhor se sente agora, já numa outra edição, acho que o senhor falou atualizada, né? Aqui na BI, essa casa que é dos progressistas, dos que pensam socialmente, não poderia ser melhor lugar, né? Como o senhor se sente agora com essa realização, mais um item, né? Eu estou bastante feliz com a nova edição deste trabalho, um trabalho que foi realizado em 2008, durante uma conferência que foi proferida para a Rede Estadual de Educação no município de São Gonçalo. Então, quer dizer, de lá, basicamente há quase 18 anos atrás, né? É muito gratificante saber que a obra foi traduzida, foi em mais 2 idiomas e foi republicada numa nova edição, e que ela está em atualidade com o momento atual, devido a sua projeção enquanto uma obra de reflexão em vários aspectos, né, do pensamento humano e das condições que a sociedade humana vive, né? As condições sociais e as condições ambientais, né? São 2 meios fundamentais que um se interpola com o outro, e acredito que o livro ele traduz um pouco dessa relação da sociedade humana e a natureza, e as contradições que existem nesta relação, que nem sempre foram de caráter, digamos assim, contraditório totalmente, ou que foi uma contradição de caráter antagônico. Não, embora tenha sido contraditório a relação do homem e da sociedade humana com a natureza, ou o momento histórico fundamental que transformou esse caráter que havia contraditório, mas porém harmonioso, ele foi se tornando num caráter antagônico, né? E isso se deu com um processo de transformação das relações sociais que existiu na sociedade humana, de um modo de existência para outro, né? No florescer, digamos assim, da sociedade humana, existia uma relação contraditória, porque o homem ia na natureza para obter os meios de sua subsistência, mas não chegava a mudar esta correlação. A resiliência da natureza em seus ciclos de reprodução e produção sempre coexistiram com esta ação humana de extrair da natureza esses meios necessários à sua subsistência. Mesmo durante o regime feudal ou o regime escravocrata, isso não qualifica de modo algum a qualidade desse regime com o regime capitalista, ou dizer que um é melhor do que o outro, não. Pelo contrário, o capitalismo trouxe grandes avanços, mas esses regimes não chegaram a conseguir inverter essa lógica em que a reprodução da natureza, ela mantinha a sua resiliência e mantinha a sua capacidade de autorreprodução, né? Não havia essa destruição pedratória que passou a existir com o capitalismo.
Então, com o advento do capitalismo, particularmente da Revolução Industrial, é que você vai mudando a equação dessa relação contraditória, mas que não chegava a ser antagônica, numa relação contraditória que vai passar a ser antagônica, porque quanto mais produz o capitalismo, mais ele extrai da natureza, né, os meios necessários e numa escala cada vez maior, de acordo com a evolução do modo de produção capitalista, particularmente a partir da Revolução Industrial. E nesse livro nós trazemos uma concepção de revolução industrial que se diferencia das concepções que existem. Aí tem uma tese, nossa tese é que enquanto existiu o modo de produção capitalista, nós estamos sobre a revolução industrial burguesa, considerando a revolução industrial como fases de um processo que vai avançando nessa relação do homem com a natureza. A fase que nós estamos vivendo, né, é a fase no qual, né, nós podemos dizer que é a terceira fase da Revolução Industrial, onde a cibernética, né, a inteligência artificial, que são os mecanismos de controle e transmissão das máquinas, passam a ter um papel importantíssimo. Sendo que o seu início, aquele que é mais visível na mudança da relação entre o homem e a natureza, é a primeira fase da Revolução Industrial, onde o homem vai substituindo seus membros, né, a sua força muscular, pela maquinaria, né? A máquina é uma extensão do ser humano. Então, nesse primeiro momento, a máquina, a ferramenta, ela vai apenas substituindo essas partes, que são as partes de direção, de controle, né, de força que você imprime na máquina. Depois, com a máquina motor, você substitui a força de trabalho humano pela a força motriz que você aprende da natureza, né, a sua capacidade energética. E a última fase é essa que a gente vê, que é a substituição do cérebro humano e da habilidade humana pela IA, né, pela inteligência artificial, né, que são esses novos métodos que se incorporam, que todo mundo traduz como se fosse uma nova revolução industrial. Não, é a mesma revolução. Ela só muda a qualidade da revolução na medida que ela mude o modo de produção. Se ela continua sendo uma revolução que visa encontrar soluções para o capitalismo, acelerar a produção, sair das crises, e isso só vai acarretando cada vez mais essa relação do homem com a natureza, uma situação complicada. Eu faço uma comparação filosófica no livro, eu acho que eu vou poder falar isso com mais tranquilidade, né? Que é a relação entre os eventos estelares, né, e a repercussão que ele tem na retina humana. Então, você, quando tem um evento estelar e que ele chega à sua luminosidade na nossa retina aqui, esse evento estelar já aconteceu há milhares, há bilhões, né, de anos atrás, né, um tempo relativamente grande. Então, o que está chegando hoje para a gente são os impactos, os primeiros impactos dessa transformação qualitativa da relação do homem com a natureza. Então, agora ele começa a chegar. A partir daí, tem tantos eventos que são eventos destrutivos, catastróficos, que foram ocorrendo não pela natureza, mas como uma reação à própria ação humana. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tudo que foi a devastação da África, né, começou aqui na América Latina. Então, tudo isso começa a vir agora, porque no tempo histórico do espaço, da relação entre as transformações sociais no planeta, né, e o acontecimento passado, só agora passa a ter densidade, passa a vir na forma desses
índices que a gente vê, né? Mas, meu professor, nada mais oportuno do que esse tema, sobretudo que a partir de novembro, né, nós vamos ter a ECO 34, né, a 30. COP 34, COP 30. a parcial, né, já é o 30º ano que isso acontece, então nada mais oportuno do que agora no Pará, né, em Belém do Pará. Então eu queria exatamente, em função da sua já colocação aqui, de que maneira impacta isso em função da função social que cada um assume. Vamos supor, uma grande enchente, será que ela vai derrubar a casa do rico ou a do pobre? De que maneira isso vai também causar um dano maior de quem tem condições melhores de moradia, de cultura também, para se prevenir, sabendo que está vindo aí um dilúvio, né? E o ser humano continua sem juízo, né? Extraindo de uma forma. Agora, até que ponto também a gente pode pensar na superpopulação como um certo risco para a humanidade, sei lá, o senhor aborda também esse aspecto, e parabéns pelo seu lado poético aí, quando o senhor fala nas estrelas que já morreram e que, no entanto, a gente continua amando-as, né? Ou seja, a gente ama também nossos antepassados, como a gente vê aquela luz estelar, que na verdade é uma constelação que já se foi, né? Coisa linda. Uma metáfora, né? Essa metáfora da luminosidade estelar à retina humana, isso já é uma metáfora científica, isso é um cálculo comprovado. A metáfora mais poética é a iluminação que a gente tem de ver nas estrelas, né, as pessoas que a gente gosta. Agora, com relação a essa parte da COP 30, eu acredito que é uma atualidade do trabalho, que inclusive é fruto de dois trabalhos aí de prefaciado, foi reprefaciado, então houve uma atualização com o prefácio que foi feito, que foi proferido pela a mestra Júlia, né, que fez, ela está aqui para fazer essa parte da exposição, né, foi um trabalho feito por pesquisadores da área de biologia e da área de engenharia, que fizeram esse trabalho para atualizar, né, esse ensaio, que foi produzido numa conferência em 2008. Então, há uma distância, então há uma atualização com dados mais precisos durante esse período. Mas eu acredito que o efeito também que cria uma publicação no país que vai se distinguir de outras publicações, algumas que vêm apenas pelo olhar ecológico, né, esquecendo o problema social, ou que encara a ecologia como um problema social também, ou aqueles que abordam apenas do ponto de vista tecnicista ou apenas político, né, a abordagem ela perde muito, né, dos aspectos de interação de uma visão de totalidade desta relação entre o homem e a natureza. Então, nós tentamos resgatar isso como uma das formas de poder dar um olhar diferenciado para esse problema. Agora mesmo, nós temos um problema na COP 30. A COP 30 coloca em foco não só o problema da biodiversidade, da região mais importante do país em termos de biodiversidade, o que não quer dizer que é a única região importante, né? Então, que é a Amazônia, né? O bioma da Amazônia, que é uma coisa espetacular, né? Que a gente tem, mas coloca uma questão da geopolítica. A geopolítica agora não pode ser considerada sem levar em conta, né, esta relação com os biomas, com o meio ambiente. Então, tudo isso é parte da geopolítica hoje. Quando você tem, na Europa, uma situação degradante dos recursos naturais,
Você tem em outras partes a degradação, basicamente na África foi destruído, né? São poucas as áreas de biodiversidade e de manutenção. Então acaba que esse recurso natural, ele passa a ser estratégico, ele é um recurso fundamental. Então, o que está em jogo na COP30? Está em jogo mais do que apenas, né, um bioma preservado ou um recurso que você trabalha, mas está em jogo uma nova composição geopolítica mundial, em que os recursos naturais passam a ter um papel importante e os países que têm esses recursos, como a OPEP descobriu na década de 60, 70, transforma esse recurso em estratégia geopolítica. Hoje o petróleo, grande parte dele passou a ser um elemento de geopolítica internacional. Hoje o bioma, as condições de biodiversidade, os recursos naturais de determinados também passam a ser esses recursos estratégicos para a humanidade e para os países do desenvolvimento capitalista mais avançados. À medida que eles, na medida que chegaram a uma situação de desenvolvimento tal que, para poder continuar desenvolvendo o modo de produção, a produtividade social e todas essas objetivos que ele tem de se manter na liderança, no caso dos Estados Unidos, na Europa, né, essa correlação de força que se faz e de poder, né, não só em termos de capacidade produtiva, de tecnologia e de ciência, ele precisa do recurso fundamental, que é a base. E dependendo do país, se ele é escravizado, se ele é neocolonizado, como a gente assiste em todos os lugares, né, esses recursos para eles fluem de forma tranquila e os países que são detentores disso não são capazes de fazer disso uma arma estratégica para se impor no cenário internacional. A COP30 traz isso. E o Brasil, na minha concepção, está jogando um papel decisivo agora, como protagonista de uma nova reorganização inclusive mundial. Na COP30 estão chamados outros atores também a se pronunciar, por exemplo, os povos originários, né? Sim, é uma inovação muito importante. Isso. O problema da utilização dos recursos é isso que eu estou falando. Um país pode chegar e simplesmente doar para outros países os recursos que tem. Ou pode ceder sob pressão, ou pode ceder sobre coação, que é o que, na maioria, o imperialismo, que se denominou imperialismo, atua sobre o conjunto dos países que são submetidos, dos países em desenvolvimento, né, forçando a entrega dos produtos naturais, da sua biodiversidade, para quem? Para eles poderem continuar produzindo. O problema é que eles vivem uma crise insolúvel, porque quanto mais eles produzem, mais eles necessitam das matérias-primas. E mais existe uma nova relação, que é a crise que o capitalismo passa a desenvolver e que ele não tem mais solução para ela. Levando ao esgotamento das forças produtivas. Por isso, então, uma análise marxista. Exato, é uma análise da crise do capital, mostrando que a crise do capital sempre se relaciona com as revoluções técnicas. Isso significa que a ciência ela não entra sozinha, porque não existe ciência sem educação, né? Como que tem ciência sem educação? Precisa ter educação também. Então, ciência e educação passam a jogar um papel estratégico na nova correlação de força internacional, inclusive nos sistemas do capitalismo avançado. Então, uma bastante sintética do engajamento, né? Ele tem mais de 30 anos, não só de experiência como militante, mas também com estudos, né? O marxismo, a análise do livro é baseada no marxismo, e ele tem tentado fazer todo o esforço, tem pós-doutorado e tem trabalhos conjuntos, inclusive
trabalho com um texto lá no Ceará, com o Rejeito, né? Foi um evento acontecido no Brasil, no estado do Ceará, que inclusive contou com a presença do professor Teotônio dos Santos, né? Então, eu não vou falar mais, a outra, mas a primeira pessoa a falar vai ser a Júlia. A professora Júlia, né? Ela é arquiteta. Ela é engenheira de produção, é também uma grande estudiosa, tem se dedicado muito ao estudo do marxismo, tem dado um apoio muito importante, né, para nós todos, da editora Inverta, no sentido de a gente aprofundar cada vez mais o conhecimento e estudar. Então, como ela teve uma grande contribuição na construção desse livro, Alterações Climáticas, a gente vai passar a palavra para ela e depois o nosso companheiro, o professor Aloysio, fala. Obrigada, boa noite, podem me ouvir? Então, gostaria de agradecer o convite, né, a estar aqui na mesa, no lançamento dessa obra, da segunda edição de uma obra que, para nós, em termos de pesquisa, marcou história. Eu falo aqui em nome do ETEGS, o nosso grupo de pesquisa em educação, trabalho, economia global e sustentabilidade. É um grupo de pesquisa dos CEPs, o Centro de Educação Popular e Pesquisas Econômicas e Sociais, que esse ano está cumprindo 37 anos. E o ETEGS está cadastrado perante o CNPq e reúne diversos pesquisadores, né, há alguns anos já, como a doutora Ana mencionou, lá na fundação da Cátedra da Unesco, lá na Universidade Federal do Ceará. O ETEGS nasceu nessa mesma época, ao redor ali de 2013. Né? E eu e a professora Camila Milani, que infelizmente não pôde estar aqui presente hoje, mas nós escrevemos a introdução a essa segunda edição da obra. Né? Essa é uma obra que foi publicada originalmente no início desse século, né? Há uns cerca de 20 anos atrás, resultado de um trabalho de pesquisa anterior a isso. Né? Muitas das ideias apresentadas já haviam sido apresentadas em outros trabalhos do professor Aloysio ainda na década de 90, e num momento muito oportuno, né? Ali finalmente, né, a globalização neoliberal já tinha ido para a falência, digamos assim. Pelo menos aqui na América Latina, os povos latino-americanos já tinham dado a sua posição concreta contra o neoliberalismo, né? Então, esse trabalho, nós do ETEGS ficamos muito felizes com essa parceria com a editora Inverta, que decidiu republicar, né, fazer essa segunda edição da obra agora. Então, a Georgina de Queiroz, uma grande colaboradora também da TV Comunitária do Rio de Janeiro, eu peço a ela uma frase sobre esse evento maravilhoso que está sendo o lançamento aqui do livro do nosso Aloysio Bevilacqua, Mudanças Climáticas. Georgina, com a palavra. Brevemente. Todo mundo querendo autógrafo do autor, né? O nosso professor que sempre nos orientou, organiza um grande movimento de trabalhadores, educadores em todo esse país, nos traz agora uma edição de 3 línguas, né? Português, espanhol e inglês. Essa publicação é a segunda edição, para poder ser mais amplo ainda, atingir além do nosso povo brasileiro, do povo trabalhador brasileiro. É uma obra que tem que ser lida, estudada, sob o impacto de todo esse avanço tecnológico, tudo a serviço do capital, para uma acumulação sem precedentes, arrasadora, é uma tragédia humanitária e que atinge profundamente o clima, a vida do planeta, mas que, em primeiro lugar, a vida humana, a vida de cada um de nós e do futuro, né, da humanidade. Então, eu recomendo a leitura, é fundamental, é um livro fácil e gostoso de ler, como disse a professora Júlia, um livro, inclusive, com seus vários pontos até poéticos, que facilita muito a compreensão e nos apaixona e leva a continuar desenvolvendo esse estudo e acompanhar a pesquisa do professor Dr. Aloysio Bevilacqua.
Boa noite, muito obrigada, viu, Soriano? Júlia Bevilacqua, professora com mestrado, doutorado, você fez o prefácio da segunda edição. Naturalmente, teve um conhecimento, um aprofundamento desses melhoramentos, ampliações. Um pouquinho do que você hoje observou aqui no lançamento do livro, essa maravilha que foi, em forma também de advertências, né? Que a humanidade tem que ter de juízo, né? Por favor, uma frase sobre o nosso... Eu e a professora Camila Milani, nós somos membros do ETEGS, que é um grupo de pesquisa do CEPES, né? O nosso Centro de Educação Popular e Pesquisas Econômicas e Sociais, registrado no CNPq, né? Educação, Trabalho, Economia Global e Sustentabilidade. E nós escrevemos a introdução, né? O livro tem 2 prefácios, essa segunda edição. A primeira do Dr. Roberto Pontes, da Universidade Federal do Ceará, um linguista, que fez da primeira edição. E o segundo prefácio dessa segunda edição, o Dr. Luiz Pinguelli Rosa, que é uma eminência sobre mudanças climáticas, um exemplar de cientista brasileiro, um dos melhores filhos da nossa terra. Eu e Camila, nós fizemos uma pequena introdução para contextualizar a obra no momento atual. E eu acho que a gente conseguiu transmitir hoje aqui para um público que estava muito diverso, a sala estava lotada, eu fico muito feliz, né? Casa cheia. Numa sexta-feira, né, no Rio de Janeiro, nem tudo é samba, né? Que bom que um debate científico atrai as pessoas. E acho que a gente conseguiu discutir sobre essa relevância e acho que a própria crise ambiental mostra o quão importante é o debate que a gente encontra nesse livro. Maravilha, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado à TV Comunitária. Então, olha, aqui encerramos a nossa cobertura de reportagem aqui do lançamento desse livro do Aloysio Bevilacqua, ele que está ali fazendo agora, autografando, né, a sua obra, e Casa Cheia ABI, o nosso reconhecimento também ao trabalho do Marcos aqui presente também na Câmara e Edição. Um grande abraço, obrigado pela audiência, obrigado.